Descargas atmosféricas. Para conversar sobre proteção contra descargas atmosféricas, vamos falar primeiro sobre as próprias descargas atmosféricas. Vamos compreender como é que elas são formadas. O fenômeno ele é estudado há muito tempo, né? E ainda existem muitas dúvidas sobre a formação do carregamento das nuvens e a ocorrência de fato do raio. Né? Não se parou os estudos. Mas se tem consenso em relação a alguma maneira de trabalhar com as descargas atmosféricas e os efeitos que elas ocasionam na estrutura, no próprio ser humano, enfim. Os trabalhos eles não param, né? E tudo que a gente estuda hoje ainda pode ser melhorado. Mas para ter uma ideia do que nós temos que nos preocupar com a questão de raios, podemos ver aqui a quantidade de mortes registradas em todos os anos, onde nós podemos perceber as regiões de maior incidência. Né? Então, de fato, não é um tema que a gente vai tratar de qualquer forma, porque de fato ele causa vítimas e causa vítimas fatais. Né? Aí tem as regiões, e só para saber as circunstâncias, a maior parte ela se encontra dentro da própria residência ou em áreas rurais. Né? Dentro da própria residência você está próximo de algum componente elétrico ou próximo de algum local onde tornou possível a passagem do raio. Né? Enfim, né, você encontra esses dois locais como os de maiores incidência. E por estação do ano a gente vê que ocorre mais no verão esses efeitos. Se vocês quiserem mais informações, nós já somamos 2.200 mortes. Você entra no site do ELAT dentro do INPE e ele faz esse acompanhamento e tem mais informações sobre a questão de raios. Vamos contar um pouquinho de história, né? Eu acho muito boa essa questão da descarga atmosférica, que você envolve muito, né? Você relembra muito como é que foram os experimentos de antigamente, como é que as pessoas realmente testavam, né? A experiência de Benjamin Franklin e de Romas foi aquela da pipa, onde eu acho que, pelo que eu li, tem uma brigazinha, né, que não se sabe se foi Romas, se foi Franklin, né, que Franklin mandou uma carta explicando como é que era o experimento, né, e Romas disse que fez o experimento sem receber essa carta. Enfim, tem essa questão histórica, mas o fato é que houve um registro de Franklin, né, dizendo que ele empinou a pipa e ficou segurando ela e percebeu que no seu corpo estava tendo pequenas descargas elétricas. E o pessoal trocava cartas entre si, os cientistas, para cada um testar, né? Cada um ia dando um avanço, um experimento, ia dando uma opinião e alguma mudança. Só que o Richman, ele tentou repetir esse experimento para fazer outras coisas e acabou morrendo por conta do raio que caiu em sua pipa. Depois disso, né, nesse momento, os cientistas pararam de ficar segurando a pipa, né, mas também colocavam, no lugar delas, colocavam animais, ou cavalos, ovelhas, né, enfim, eles queriam estudar o efeito muscular da reação muscular devido ao raio. Né, então quem ia para sacrifício eram agora os animais. Vocês podem conferir isso nesse site, onde ele tem algumas cartas de Benjamin Franklin. E nesses dois links específicos você encontra uma carta, né, endereçada a Franklin, mostrando um cientista que estava fazendo sua experiência, né, replicando sua experiência, né, e colocando algumas teorias baseadas nisso. E a morte do Richman, onde é descrito realmente o que aconteceu, né, e que provavelmente foi realmente o efeito do raio. As pessoas ao redor dele não sofreram nada, mas ele que estava do lado da máquina, do lado do condutor, ele que sofreu o choque fulminante. Né? Hoje em dia a gente encontra muitas informações. Antes, para a gente dar uma pesquisada dessa, era complexo, né? Às vezes pegava um documento na biblioteca, hoje você acha.
e ele pode estar em qualquer língua. Você habilita o tradutor automático do navegador e você acaba lendo o documento com facilidade. Então dê uma olhadazinha, é bem interessante, bem legal a gente ver essa parte da história, como é que as coisas iam se formando. Inclusive vocês olhando as cartas, a sequência das cartas, aonde cada um fica trocando cartas entre si, passando os experimentos, né? Experimentos de agulha. Colocamos uma bússola próxima do condutor do raio, aconteceu isso. Colocamos um cilindro, aconteceu aquilo. Enfim, é bem interessante. Mas seguindo, as principais teorias foram desses três, são três textos, né? Na verdade são quatro, 1, 2, 3, 4, temos 5 textos atribuídos a esses autores, falando sobre a formação de carga nas nuvens. Você acha também esse documento pesquisando facilmente na Royal Society. Você entra no site da revista e ele tem realmente essas informações. Eu mesmo consegui ler eu acho que foi esse texto de Mark. Deixa eu ver. Sim, foi esse aqui. Foi esse texto de Mark que eu encontrei lá na Royal Society. Está escaneado e é bem legal que você consegue ver o texto das publicações dessa turminha todinha. Mas qual é a teoria que é mais aceita? É que essas partículas na nuvem, elas ficam descendo e subindo, as gotas subindo, descendo. Nesse círculo eu começo a carregar, começa a ter um carregamento interno na nuvem. E ela normalmente fica carregada negativamente na parte inferior e positivamente na parte superior. E 95% na grande maioria dos casos tem esse fenômeno. Apesar de 95% dos casos deles, não se consegue explicar ainda porque ocorre que algumas nuvens estão carregadas de maneira diferente, né? O positivo está aqui e negativamente está na parte superior. Inclusive não se consegue compreender porque não há uma descarga interna para que a nuvem ela fique com potencial zero, né? Não entende, inclusive, porque não existe essa descarga interna. Mas enfim, essa é a teoria que persiste até o momento. Inclusive dizendo que a superfície da Terra ela é carregada negativamente, né? Então você tem a Terra toda carregada negativamente e essa questão das gotículas de água subir e descer dentro da nuvem, você começa a ter essa polaridade na própria nuvem. Definições: raio, relâmpago e trovoada. O raio ele é chamado de raio quando existe a conexão, né, do relâmpago ao solo. Então, nessa conexão, de acordo com o ELAT, a definição de raio é essa. Você tem um relâmpago que ocorre entre as nuvens e quando esse relâmpago toca no solo, você chama ele de raio. E a trovoada, ou trovão, né, como muita gente já sabe, é exatamente o deslocamento do ar, porque no momento do relâmpago, o túnel que surge durante esse arco, ele chega a uma temperatura de 2.000 a 3.000 graus Celsius. Então essa altíssima temperatura o deslocamento do ar por conta da passagem da descarga provoca o deslocamento do ar provoca esse ruído, esse trovão. E aí, naquela contazinha básica que todo mundo faz, né? Muita gente já sabe, tendo que a luz ela se propaga a 300 mil km por segundo e eu tenho a velocidade do som a 340 metros por segundo, né? Você escuta, a distância do raio vai estar aproximadamente é o seguinte: você calcula o tempo, conta os segundos do tempo em que você percebe o raio e depois escuta o trovão, aí você divide por 3 e você vai ter aproximadamente a distância que você está do raio. Mas se o raio ocorrer a uma distância maior do que 20 km, dificilmente você vai escutar o trovão. Para falar da formação dos raios, inclusive da técnica que se utiliza para poder fazer a proteção contra a descarga, a gente tem que lembrar do poder das pontas, do eletromagnetismo. Você tem aqui vamos dizer assim, um condutor, onde você tem nos extremos, não a ponta fechada,
a eletricidade estática aqui, para garantir a carga elétrica zero internamente, ela fica concentrada na parte exterior. E para eu ter o mesmo potencial, a distribuição da carga elétrica ela fica mais concentrada nas pontas, né? Mais espaçada nas laterais. Então ela se concentra nas pontas para garantir o mesmo potencial em todo o extremo do meu condutor. Então, como é que aí a descarga aqui ocorre, né? É muito provável, é muito mais fácil, voltando aqui à questão das pontas, quando tem uma ponta, é muito mais provável que nesse momento ocorra uma descarga. Imagine a formação da ponta na nuvem, a formação da ponta numa árvore. Então você está colocando as melhores condições para ocorrer um raio. Uma nuvem carregada, esse desenho que a gente fez, mostra o seguinte: eu tenho a nuvem carregada negativamente e positivamente, né? Está bem polarizada. E o que acontece é que quando ela está passando, ela induz cargas positivas no solo, né, onde ela está sobrando. Como o vento vai empurrar a nuvem, acaba que essa carga positiva ela caminha, acaba subindo em todos os locais que ele vai encontrar. Pode subir nos edifícios, nas pessoas, no próprio para-raio. E aí você encurta a diferença, a distância entre a nuvem aqui está carregado negativamente e o elemento que está carregado positivamente. Se eu tenho aqui uns trechos mais pontudos, é muito provável que nesses locais, nesses pontos, é que ocorra a descarga atmosférica. Vamos andar. Uma imagem tirada lá do ELAT, né, mostra exatamente esses elementos. Eu tenho o aquecimento do ar, né? Eu tenho um clarão, eu tenho um raio, e nesse caso a gente está mostrando aqui a nuvem carregada com as partículas de carga negativa, o solo com carga positiva, e a passagem da nuvem fez com que a carga positiva subisse pela casa, e no local onde eu tenho a ponta, né, a parte mais pontuda concentrada de carga, eu tive a minha descarga atmosférica. A gente vai falar a gente vai falar basicamente sobre a 5419 de 2015, tá? Porém, vocês podem encontrar alguma coisa a respeito de índice cerálnico ou mapa isocerálnico. Esse mapa ele estava disponível na 5419 de 2015, de 2005, na qual ele mostrava o número de dias de trovoadas por ano em uma determinada localidade. E a partir desse gráfico era feito o cálculo da densidade do raio através dessa equação, uma equação até conservadora. E através dessa equação você conseguia a densidade do raio e calculava para ver a necessidade ou não do seu para-raio. Com a nova NBR de 2015, nós não temos mais esse mapa. Temos o próprio mapa de densidade de descarga, na qual foi elaborada pelo ELAT em conjunto com... Foi elaborado pela ELAT a partir dos registros de pulsos luminosos capturados no espaço, né? Então agora eu tenho diretamente a informação da densidade de descargas. Você pode, a própria norma estabelece um endereço que você acessa direto esse mapa, ou você utiliza a própria norma para poder ter essas informações. De acordo com a ELAT, esse mapa de densidade foi criado durante o período de 1998 a 2011, enquanto que o índice cerálnico ele foi feito baseado em observações de 1970 a 1980.